Olá, meu nome é Felipe Turessa, eu sou advogado e hoje eu vou reagir ao episódio 9 da segunda temporada da série televisiva Jornada nas Estrelas, a Nova Geração. O nome deste episódio é O Valor de um Homem. Certamente, Jornada nas Estrelas é uma série que apresenta várias questões jurídicas e filosóficas bastante interessantes, bastante reflexivas. Então, vamos ver o que nós conseguimos extrair deste episódio específico e analisar sob a ótica do direito brasileiro. Para quem não conhece, Jornada nas Estrelas é uma série televisiva bastante antiga, começou lá nos anos 60 com o capitão James Tiberius Kirk, né, o Spock, o McCoy, né, vários personagens ali marcantes, a Uhura. Depois que essa série finalizou, tem outras séries desta saga, né? Tem a Nova Geração, tem a Estação 9, a Voyager, enfim. Então é uma saga bastante grande de ficção científica, né? Em que a humanidade atingiu um patamar de alta tecnologia, consegue viajar pelo espaço, conversa com outros povos, né, alienígenas, né? Criou uma federação unida de planetas e tem o objetivo de explorar o universo para justamente encontrar novas vidas, novas civilizações, descobrir cada vez mais coisas, né? Então, realmente é uma série de ficção científica que influenciou várias outras séries, várias outras obras. A série Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, aborda uma tripulação da espaçonave Enterprise, que é depois do Kirk, e na tripulação da Enterprise existe o androide Data. Ele foi construído pelo Dr. Sung, e ele é um androide formidável, de uma inteligência extrema, e o episódio gira em torno dessa discussão. Ele é propriedade da frota estelar, ele só é uma máquina, ou ele é um ser vivo, com direitos básicos? Pois bem, infelizmente não poderei colocar as partes que eu reajo propriamente ao episódio, por questões de direito autoral, o YouTube, enfim, tem suas restrições, mas vou colocar os trechos em que eu comento questões pertinentes aqui que eu consigo identificar no episódio. Eu vou resumir então aqui o episódio para vocês. Basicamente, este episódio mostra o comandante Bruce Maddox, que visita a Enterprise com o objetivo de estudar o tenente-comandante Data para criar mais cópias dele, e para ele fazer isto, ele vai ter que desmontar o Data, né? Até porque ele considera o Data um objeto, uma coisa. O Data não é visto por esse Bruce como um ser vivo com direitos básicos. Aliás, nem a frota estelar aparentemente encara o Data como um ser vivo. Dá a entender que ele é visto realmente como um objeto, uma propriedade. Bruce quer estudar o Data para descobrir mais sobre o cérebro positrônico dele, enfim, as particularidades do Data, porque, querendo ou não, ele é um androide muito sofisticado. Obviamente, Data se recusa, né? Ele não deseja passar por este procedimento. Ele é apoiado pelo Capitão Picard e outros membros da tripulação da Enterprise, e é a partir daí que uma batalha jurídica se desenrola no episódio, com o Capitão Picard defendendo os direitos de Data como um ser consciente. Com esta parte aqui nós já percebemos que eles encaram o Data como uma propriedade, como se ele fosse uma coisa, né? No caso, não todos, né? O Picard, ele vê o Data como um ser vivo, né? Como um amigo, uma pessoa que merece respeito. Enquanto que o outro personagem ali, né, o de roupa azul, né, encara o Data como uma propriedade, como uma coisa. Não é um ser vivo de plenos direitos e tal. E só com este diálogo aqui é possível fazer dois paralelos que me vêm à mente, né? Duas coisas que a gente pode relacionar aí, né? A primeira, evidentemente, é a escravidão, que aconteceu no Brasil durante a época do Império do Brasil, em que pessoas negras não tinham direitos, não eram indivíduos com plenos direitos. E o segundo que me vem à mente é em relação ao direito animal. Não existe perante a lei brasileira, como que eu posso dizer, uma lista de direitos que os animais têm. Não tem isso expressamente na legislação brasileira. O que tem é que a Constituição brasileira estabelece que os animais não podem ser submetidos à crueldade. Então, parte-se do pressuposto, né, isto não é dito expressamente na Constituição, mas parte-se do pressuposto que os animais têm uma dignidade a ser respeitada. Existe um mínimo existencial a ser respeitado em relação aos animais e em relação a todos os animais. E por que isso? Porque eles são seres sencientes, né, que são seres que têm a capacidade de sentir dor, prazer, né, felicidade, conforme já tem a Declaração de Cambridge, né, de 2012, salvo engano, que já apresenta esta questão. Então, a legislação brasileira, mais especificamente a Constituição do Brasil,
já veda a crueldade contra animais. Os animais não podem ser submetidos à crueldade. Existe também o crime de maus tratos. E por que eu estou dizendo isso? Porque os animais, por muito tempo, eles foram considerados pela legislação brasileira como bens semoventes, né? Mas, de novo, bens. Não são seres vivos propriamente, tá entendendo a diferença de uma coisa para outra? São algumas ponderações aqui que eu faço e que, da maneira que eles estão falando aqui, tratando o Data como uma coisa, né, vem esses dois paralelos aí, mas certamente o que mais se destaca é a questão da escravidão aqui, porque o Data, ele não é um animal, né, ele não é um ser senciente, sei lá, que nem um gato, um cachorro, um cavalo, um pássaro, ele é um ser vivo, né, ele tem autopercepção, ele tem consciência, ele tem inteligência, né, então já estamos lidando, ainda mais que Jornada nas Estrelas trata disso, existem vários povos alienígenas que também são tão inteligentes quanto os seres humanos, então aí fica difícil você também dizer que não são pessoas que têm direitos básicos, né? Enfim, a partir daí uma audiência é realizada e começam os debates sobre a natureza de Data, se ele é consciente, se ele é só uma coisa, é só propriedade. O Bruce argumenta que Data não é consciente, é apenas propriedade da frota estelar, enquanto o Picard diz que o Data tem inteligência, autopercepção e consciência, ou seja, são os critérios aí que o próprio Bruce apresenta para determinar se uma pessoa, se um ser vivo, enfim, é um ser vivo, né? Se ele tem consciência, se determinada coisa é um ser vivo consciente, enfim. É até um pouco confuso aqui como eles fazem, né? Se a gente começar a entrar no âmbito do direito processual, até fico me perguntando, não seria de competência da justiça militar, no caso, né, do âmbito do direito brasileiro, porque se o Data é propriedade da Federação Unida de Planetas, né, mais precisamente da Frota Estelar, que é basicamente as Forças Armadas da Federação, então, entrando nesse aspecto militar, né, em tese, né, não sei se, no caso, se fosse para a realidade brasileira, se esse processo seria perante a justiça militar, né, que é uma justiça especial, né, seria de competência da justiça militar, ou se entraria na justiça comum, num processo civil comum. Mas é um pouco bagunçado aqui, né? Eu não vou entrar muito nesses méritos aqui, porque não é o foco aqui do vídeo. É um processo que parece civil, mas ao mesmo tempo parece criminal, sabe? O jeito que é aqui no Jornada nas Estrelas, claramente, né? Inspirado no sistema estadunidense, né, que enfim, é bem diferente do brasileiro. Enfim, são questões que, se a gente fosse analisar perante o direito processual civil, tem uma série de equívocos aqui, mas o foco aqui é outro, né? Na minha visão, o que é mais importante aqui nesse episódio, né, não é nem a questão processual, que, claro, tem a sua pertinência, mas acredito que o tema principal aqui do episódio envolve o direito constitucional, né, mais precisamente essas coisas de direito fundamental, a liberdade, o princípio da dignidade da pessoa humana. E com as argumentações do Picard, dá a entender que Data é sim um ser vivo. O Picard não diz isso propriamente aí no episódio, mas isso fica no ar. O Bruce reitera que quer fabricar milhares de Datas para poder usar na frota estelar em várias espaçonaves diferentes, e o Picard questiona ele se isto não seria a criação de uma raça, e se eles não seriam julgados pelo modo que trataram esta raça. Ou seja, estariam condenando essa nova raça de androides aí, de Datas, a uma escravidão, basicamente. Eventualmente, a audiência encerra com a sentença da juíza determinando que Data tem o direito de liberdade de escolha, de escolher o seu destino. Ela não estabelece se o Data é um ser vivo ou não. Ela apenas dá a chance do Data descobrir isso por conta própria. Tem até um momento muito interessante que a juíza aponta se o Data tem alma e ela se auto-questiona. Eu não sei se eu tenho alma também. São aspectos que ela aborda ali que são muito intrigantes e que ela mesma diz que não tem competência para analisar isso, porque foge da seara do direito, vai até para uma questão filosófica. O episódio encerra com o Data, então, se recusando a passar pelo procedimento que o Bruce queria, mas no fim, Data e Bruce concordam em colaborar em pesquisas futuras. E aí, gostaram, galera? O que vocês acharam? Eu particularmente gosto muito desse episódio. Primeira vez que eu assisti ele, eu fiquei muito intrigado, achei muito legal. Como eu já falei, além dessas questões envolvendo o direito processual, o direito animal, o que mais se destaca neste episódio, o tema principal, é o ramo do direito constitucional. Mais precisamente, o direito fundamental à liberdade. E
o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas antes de avançarmos aqui, vamos conceituar essas coisas, vamos explicar essas questões aí para deixar tudo muito claro aqui na nossa conversa. Primeiramente, direitos fundamentais são direitos básicos. São direitos básicos que toda pessoa tem. São direitos inerentes a todas as pessoas. São direitos que nasceram no momento que nós nascemos. São direitos essenciais para a dignidade humana, para que ela se concretize, para que a gente tenha liberdade e possamos nos desenvolver individualmente. Exemplos aí de direitos fundamentais, direitos básicos. O direito à vida, à igualdade, a segurança, a propriedade, enfim. Estes direitos que estou elencando estão positivados no caput do artigo 5º da Constituição do Brasil. E dentre estes direitos fundamentais está o direito à liberdade, que consiste no fato de que o ser humano pode fazer o que ele quiser. Ele pode ser livre, pode expressar a sua opinião, tem liberdade de escolha para o que ele quer fazer da tua vida. Ele não é obrigado a fazer nada, a menos que exista uma lei que o obrigue a fazer determinada coisa. O direito à liberdade, resumidamente, é isto. Já a dignidade da pessoa humana é um princípio, é um dos fundamentos do Brasil, é um grande valor constitucional, é muito importante para o sistema jurídico brasileiro. Este princípio determina o valor intrínseco e inerente de cada ser humano, que nós temos um valor intrínseco, nós temos que ser valorizados, nós temos que ser respeitados. Este princípio estabelece que cada pessoa tem que ser tratada com respeito, com valor e consideração, e que a sua dignidade não pode ser violada ou ignorada. Ou seja, o ser humano é um fim em si mesmo. Cada ser humano tem um valor intrínseco, tem uma dignidade inerente a ele. Você nasce com isso. As pessoas não podem ser usadas como se fossem coisas, como se fossem meros meios para atingir objetivos, ou interesses de alguém. Nós somos seres autônomos, autodeterminados, que merecemos respeito e consideração. Basicamente é isso o que a dignidade da pessoa humana estabelece aqui. E vejam como este princípio é importante. Ele faz parte da base do Estado Democrático de Direito, que é o Brasil. O Brasil é uma democracia. E este princípio da dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Brasil. É o ethos, é a essência da nação brasileira. Basta nós lermos o artigo 1º ali da Constituição do Brasil. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: inciso 1, a soberania; inciso 2, a cidadania; inciso 3, a dignidade da pessoa humana; o inciso 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e o inciso 5, o pluralismo político. Essa parte aqui do artigo, e tem como fundamentos, é isto aqui que eu tô falando que é o ethos do Brasil. A República do Brasil se fundamenta nisso. Isto é a base. Claro, tem esses outros incisos ali também. Mas veja, a dignidade da pessoa humana é uma demonstração de que o Estado brasileiro serve, ele existe para o ser humano, para a pessoa, para nós brasileiros, e não para o Estado em si. Ou seja, nós somos meros súditos, entende? Somos apenas peões que podem ser usados da maneira que o Estado quiser. Não, o Estado brasileiro tem que respeitar a dignidade da pessoa humana. O Estado brasileiro existe para o ser humano. Dito isto, já dá para perceber o quão interessante é este episódio de Jornada nas Estrelas. Veja esses temas aqui que a gente já conseguiu abordar. E quando extraímos isto e analisamos sobre a ótica do direito brasileiro, como eu já falei, tem uma forte relação com a escravidão. Infelizmente, durante o Império do Brasil, período este em que o Brasil era uma monarquia constitucional, a escravidão era uma realidade e, basicamente, as pessoas negras eram consideradas propriedade. Eram coisas, não eram vistas como indivíduos com direitos, mas estas pessoas poderiam obter a sua liberdade de uma maneira parecida com o que aconteceu aqui no episódio de Jornada nas Estrelas. E esta questão da liberdade já é visível na Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil. O artigo 6º da Constituição do Brasil de 1824 estabelece que são cidadãos brasileiros, inciso 1, os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro,
uma vez que este não resida por serviço de sua nação. E só para deixar claro aqui para vocês, quando está escrito ali ingênuos, este termo se refere às pessoas nascidas livres, que são filhos de escravas. Foram pessoas que não foram escravizadas. Já o termo libertos se refere àqueles que nasceram escravizados, né, mas conseguiram a sua liberdade depois. E por que eu estou citando este artigo? Veja bem ali a redação do caput do artigo 6º. São cidadãos brasileiros. Este artigo aqui está regulamentando justamente quem é considerado brasileiro na época aqui do Império do Brasil. Nesta época, só era brasileiro quem entrava nesses requisitos aqui. E no caso, o que é mais importante aqui para nós que estamos debatendo aqui a questão da escravidão, é o inciso 1 ali, que é o mais importante, né, que menciona essa questão ali de pessoas ingênuas, né, que nasceram, são filhos de escravos, e os que foram libertos, né, que obteram a sua liberdade. E o que a gente conclui disso aqui, né, que é o mais alarmante nesta época aqui do Brasil? Quem é escravo não é cidadão brasileiro. E se não é cidadão brasileiro, não tem direitos fundamentais. Tá entendendo? Não são pessoas, não são seres com direitos, né? Que é basicamente o que acontece aqui com o Data também. Mas Felipe, nessa época aí não existia esse princípio da dignidade da pessoa humana? Infelizmente não, né? Essa questão da dignidade da pessoa humana foi uma construção ao longo das décadas aí, né, que chegou no que nós entendemos hoje em dia. Mas nesta época aí do Império do Brasil não tinha este entendimento. Apesar da Constituição de 1824, ela não tem, né? Ela não expressa, né, ali sobre dignidade da pessoa humana, mas ela elenca alguns princípios, alguns direitos e garantias que, enfim, se a gente for, né, parar para pensar, reflete as preocupações da época em relação a essa proteção de direitos individuais e a promoção do bem-estar das pessoas, né, dos cidadãos brasileiros, né? Tem que ressaltar isso. E por que eu estou ressaltando isso? Porque se nós lermos o artigo 179 da Constituição do Império, nós vamos identificar justamente isso. Olha lá, artigo 179. A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade, é garantida pela Constituição do Império, pela maneira seguinte. Vocês podem ver que a redação aqui do artigo é bem parecida com a redação do artigo 5º da Constituição de 1988. Só que tem uma diferença gigante, né? Pode ver aqui, ó. Inviolabilidade dos direitos e políticos dos cidadãos brasileiros. Vamos agora para o artigo da Constituição de 1988, que é a nossa Constituição atual. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Veja a diferença, a Constituição de 1824 deixa muito claro, são os cidadãos brasileiros, os cidadãos brasileiros têm esses direitos. E aqui na Constituição de 88 está sendo expresso aos brasileiros e estrangeiros, ou seja, todo mundo. Todo mundo tem os seus direitos resguardados na República Federativa do Brasil. Veja a diferença da redação das duas constituições. Inclusive, o artigo 179 aí da Constituição do Império estabelece o direito à igualdade. Por mais irônico, por mais esquisito que isso seja, ele estabelece, né? Claro, de novo, ele garante esse direito para os cidadãos brasileiros. E, de novo, se você é um escravo, você não é cidadão brasileiro. E mesmo assim, na verdade, a lei brasileira nessa época não era igual para todo mundo, não. Por mais que a Constituição estabelecesse essa igualdade dos cidadãos brasileiros, existem pormenores que precisam ser destacados. E para isto, eu cito a obra As Constituições do Brasil, Análise Histórica das Constituições e de temas relevantes ao constitucionalismo pátrio, para vocês entenderem aí um pouco melhor que este direito à igualdade não era uma coisa tão eficiente, não é da mesma maneira que nós entendemos hoje em dia. Os autores aqui argumentam. No entanto, mais uma vez, é um direito relativizado, o direito à igualdade, pois ainda havia a escravidão e só podia exercer plenamente seus direitos políticos os que possuíssem alta renda por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. E daí são ali os artigos citados ali que estabelecem esses requisitos. É plenamente plausível que para o exercício de determinados direitos a lei exija requisitos, mas a presença de requisitos de cunho pecuniário demonstrava a vontade de que o poder permanecesse nas mãos da nobreza, ou seja, dos mesmos. Então a gente percebe que a igualdade nessa época, mesmo entre os cidadãos brasileiros, não era assim uma coisa tão boa que nem é hoje em dia, né? Que a lei estabelece a igualdade para todos nós. Com isto,
vocês já conseguem perceber as complicações da época do Império do Brasil. E de novo, é uma coisa que é parecido com o que acontece ali no Jornada nas Estrelas. Como eu falei, vendo este episódio, me vem isso, né, na cabeça. Me vem essa questão da escravidão e das complicações que eram na época do Império do Brasil. Tá, Felipe, beleza, mas como é que daí um escravo obtinha, então, a liberdade? Como que isso acontecia? Era por um processo judicial, era alforria, como é que funcionava isso? E para isso, meus amigos, eu trago para vocês o artigo Escravizados e a Conquista da Liberdade na Justiça do Império. Este artigo, que está publicado no site do Arquivo Nacional, é espetacular. É muito interessante e apresenta várias questões que esclarecem essas dúvidas que nós podemos ter acerca de como que era esse procedimento, como é que isso aí era feito. Portanto, eu vou ler aqui junto com vocês. Muito bem, o artigo está aqui, vou deixar o link aí também na descrição para quem quiser dar uma lida depois. E, pois bem, ele já começa aqui, ó, dizendo: imagine uma pessoa escravizada em 1938, 50 anos antes da abolição formal da escravidão pela Lei Áurea, entrar com um processo na justiça para provar que, legalmente, tem direito à liberdade. Que é parecido ali com o que aconteceu com o Data ali no episódio de Jornada nas Estrelas. Nessa parte inicial aqui do artigo, o autor faz um breve contexto histórico que vem para a gente compreender as repercussões políticas, enfim, questões da época. Não vem ao caso agora a gente analisar isso aqui, por isso que eu deixo o link aí para quem quiser dar uma lida, né? Mas indo especificamente aqui no segundo tópico, que é escravizados entram na justiça, que é isso que a gente quer entender, a gente quer ver como que isso acontecia, né? Como é que era este processo, né? Enfim. Em meio a esse contexto de disputa política e revoltas populares, pessoas escravizadas entraram na justiça para pedir que fossem libertados. O que será que a elite da época pensou? Seria muita audácia, motivo de piada? Nada disso. No Arquivo Nacional, há diversos processos comprovando que essa prática ocorreu várias vezes. Afinal, mesmo a legislação imperial, que via o escravizado como propriedade privada, possuía uma lógica que permitia a obtenção da alforria, caso fosse comprovado que o escravizado legalmente tinha direito a ela. Pegamos como exemplo este processo de 1938, em que os escravizados Felizardo, Floriano, Cornélio e João entraram com um pedido para que fossem considerados livres. Os 3 primeiros eram filhos da escravizada chamada no documento pela alcunha de Maria Crioula, e o último tinha como mãe Isabel Cabra. A questão era a seguinte: essas 2 escravizadas eram de propriedade do padre Francisco Xavier de Moura, que, ao falecer, deixou um testamento com a seguinte decisão: após a sua morte, Maria Crioula serviria a seus herdeiros por mais 10 anos e Isabel Cabral por mais 20 anos. Após esses prazos, as 2 receberiam a carta de liberdade, como esta, por exemplo. E isso que é interessante, porque até aqui, ó, tem um link aqui do processo se você quiser ler carta de liberdade, né? Você pode clicar aqui para poder ler o processo original, ver a carta, enfim. Então é muito interessante, surpreendente como esses documentos foram guardados, né, no Arquivo Nacional. Mas continuando, logicamente, a última vontade do padre Moura foi atendida. Porém, durante esse tempo em que estavam trabalhando para o também padre Francisco Ferreira da Silva, filho do falecido, as 2 escravizadas engravidaram e deram à luz aos seus respectivos filhos. E então, eis a dúvida: os filhos delas deveriam ser considerados legalmente como escravizados? O que você acha? O processo iniciou-se no Juízo de Direito Civil da Vila de São João del Rei, em Minas Gerais, e, em pouco mais de um ano, chegou até o último Tribunal de Apelação, a Relação do Rio de Janeiro, situado na então capital do Império do Brasil. São quase 200 páginas de depoimentos, audiências de conciliação que terminaram sem um acordo, e, ao término do ano de 1839, a decisão final do juiz. O advogado do padre Silva procurou, ao longo de sua explanação, comprovar que todos os escravizados que moviam a ação tinham nascido dentro dos prazos estabelecidos no testamento, ou seja, nos períodos em que suas respectivas mães estavam servindo o herdeiro do falecido. Depoimentos de pessoas do círculo social e outras provas tornaram possível mostrar ao juiz e dar certeza de que era verídico o que afirmava o senhor dos escravizados. Além disso, Padre Silva chegou a contratar juristas para analisar legalmente a questão. Nos pareceres, a afirmação unânime era de que os filhos de Maria Crioula e Isabel Cabra deveriam ser considerados escravos. Portanto, os 4 jovens deveriam pertencer ao Padre Silva, né? Seriam escravos dele, então,
estava perdida qualquer chance de eles obterem a sonhada liberdade? De forma nenhuma, pois há um fato novo, outra maneira de enxergar os fatos, presente nessa interessante batalha jurídica. A estratégia utilizada pelos representantes dos escravizados foi diferente e, diga-se de passagem, muito inteligente e sagaz, a fim de tentar convencer a justiça de libertar João, Floriano, Felizardo e Cornélio. Agora a gente vai aqui para outra parte, a decisão final do caso. Os representantes dos rapazes disseram o seguinte: como o testamento do padre falecido indicava que as duas mulheres escravizadas seriam livres após alguns anos de serviço aos seus herdeiros, o padre Silva, na condição de filho do falecido reverendo, tinha o trabalho de Maria Crioula e Isabel Cabra na condição de usufruto, e não era senhor das referidas mulheres. Nessa visão, elas não seriam propriedade dele, não eram propriedade dele. Logo, todos os filhos delas eram filhos de pessoas livres que estavam apenas cumprindo uma obrigação temporária até que recebessem em mãos as cartas de liberdade. Portanto, Cornélio, Floriano, Felizardo e João eram filhos de mães libertas. Não poderiam ser escravizados. Então eles são ingênuos, né? Segundo ali o que a Constituição de 1824 estabelece. Então eles são cidadãos brasileiros. Na folha 142, os jovens afirmam que o padre Silva era seu injusto detentor, pois trabalhavam para o mesmo, na condição de escravizados, na fazenda do Tanque, no então distrito de Conceição da Barra, hoje um município de Minas Gerais. Em contraposição, o advogado do padre Silva afirmou na folha 165 que os juízes não podem declarar livres os que nasceram escravos. Já na folha 181, pressiona por uma decisão favorável a ele, pois, segundo suas palavras, a vitória dos escravizados no processo judicial não seria benéfica para o Brasil, podendo vir a afetar outros senhores. Abre aspas, estamos convencidos de que essa decisão não será jamais um monumento para a justiça e para a jurisprudência de nosso país. Olha a argumentação que foi utilizada na época. O raciocínio ali do advogado deles de que eles, na verdade, usufruto, claro, é horrível, né, ter que dizer isso, né? A pessoa é usufruto, né? Porque, falando aqui rapidamente, o Código Civil ele não conceitua o que é propriedade. Ele apenas estabelece que, se você puder usar, gozar, fruir e dispor de uma coisa, você é proprietário dela. No caso de usufruto, você só pode usar e fruir, né? Pegar os frutos. Mas você não pode dispor, você não pode vender, porque não é seu. Então você só tá com a posse, tá entendendo? Você não é proprietário, você só tem a posse da coisa. No caso aqui, né, como eu falei, é horrível dizer isso, mas aqui no caso dos escravos, ele não tinha a propriedade das escravas. Elas estavam ali como usufruto para ele por aquele tempo que o padre determinou. Então realmente o que os advogados aqui falaram foi interessantíssimo, conseguiram uma solução aqui para o caso deles incrível. A última decisão coube ao meritíssimo Caetano Alberto Soares. O referido juiz viria a ser membro destacado no Instituto dos Advogados Brasileiros, fundado em 1843, sendo autor de um célebre discurso na sede da instituição em 1845, intitulado Melhoramento da Sorte dos Escravos no Brasil, onde criticou a visão do escravizado quase como um ser inanimado ou um animal, que daí vai de encontro com o que acontece ali no episódio de Jornada nas Estrelas. Ele é uma máquina, ele não tem direitos, ele é só uma máquina. Soares defendia medidas para que as pessoas em situação de escravidão tivessem melhor tratamento, chegando a indicar a abolição como um caminho a se buscar. Isso aí é uma coisa que várias pessoas fizeram, né, ao longo do Império do Brasil, né? Por isso, vale a pena acompanhar a leitura que ele fez do processo e observar suas conclusões ao caso que estamos apresentando. Soares começou afirmando que o testamento dizia que Maria Crioula serviria e trabalharia para seus herdeiros no tempo de 10 anos e que depois o seu testamento lhe passaria a carta de liberdade. Ora, entre nós, a palavra servir não denota sempre a condição de escravo, pois que temos criados de servir e empregados públicos servem ao Estado. Inclusive tem aqui, ó, leia aqui o original desse trecho. É bem interessante, realmente, o que ele está estabelecendo ali. Em outro momento, o juiz diz que a afirmação de que seria o testamenteiro e não o herdeiro que passaria a carta de liberdade às duas mulheres comprova definitivamente que o reverendo não tinha o domínio na pessoa, e só o usufruto ou o direito aos serviços e trabalhos por 10 anos. A impressão que está passando é que não era proprietário, ele só tinha esse direito do usufruto ou esse direito, né, de exigir que trabalhasse para ele por esse período aí, né? Se o padre Silva não tinha ele próprio o direito de dar a carta de liberdade, então não era senhor das duas mulheres. Olha só que interessante. Se o direito de propriedade implicaria no direito de dispor das duas pessoas como bem quisessem,
e esse não é o caso, o trabalho por 10 anos pertenceria somente à herança e era o preço da liberdade. Essa era a visão do juiz sobre o caso. Os 3 jovens não podem ser considerados serviços e nem frutos para serem pertencentes a esse usufruto. É bem de ver que ficarão desde o seu nascimento em posse de sua liberdade e sem a obrigação de reconhecer senhor, escreveu Soares. E sobre os pareceres de outros juristas, anexados no processo pelo advogado do Padre Silva, o juiz disse respeitar sinceramente o mérito desses ilustres jurisconsultos, mas não lhe podemos supor o dom da infalibilidade. O posicionamento firme da justiça, por intermédio de Caetano Alberto Soares, é apenas um exemplo do posicionamento progressista que alguns juristas na época já tinham sobre a questão da escravidão no Brasil. Na folha 185, o juiz afirma a necessidade de sustentar os direitos de pessoas infelizes e miseráveis que não deixem de merecer o nosso patrocínio e que se lhes faça justiça. Por fim, Caetano Alberto Soares nega o pedido ao recurso ao Superior Tribunal de Justiça, finalizando seu parecer dizendo ter convicção da justiça aos recorridos e o desejo de auxiliar quanto em nós coubesse os miseráveis contra os opressores por amor da humanidade, criticando insinuações e preconceitos que via na petição de revista impetrada pelo advogado representante do Padre Silva. E isso, galera, é um caso. Existem vários outros, até mesmo aqui no artigo. Este estudo de caso ajuda você, pesquisador, professor ou curioso sobre o período, a compreender que mesmo meio século antes da abolição, existia essa prática de busca de escravizados para obter a liberdade na justiça. E também advogados e juízes simpáticos à causa abolicionista, ou pelo menos que olhavam os mais humildes e explorados como dotados de direitos. Apenas décadas depois vieram leis abolicionistas, como a do ventre livre, a dos sexagenários e da Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, o que mostra que o caminho foi longo até a concretização do fim da escravização de pessoas, pelo menos legalmente, aqui no Brasil. Exatamente. É um processo longo, muitas pessoas se dedicaram para que isso aí acontecesse, mas enquanto não tinha, a Lei Áurea, que acabou com a escravidão, tinha esses processos judiciais acontecendo, com situações aí para pessoas obterem a sua liberdade, para terem seus direitos, porque eram seres humanos. É possível ter acesso a outros processos que indicam essa busca pela liberdade por intermédio da justiça. Neste processo, que ele coloca aqui o link, uma escravizada requer uma ação de liberdade por alegar ter sido obrigada a se prostituir pela senhora. Já em outro processo, a mulher em condição de escravidão aciona sua dona na justiça alegando ter sido abandonada e não ter sido registrada pela mesma conforme a legislação da época previa. Há diversas outras situações. Nesta ação, um homem escravizado alega que combinou com seu senhor que, caso entregasse outro homem escravizado em seu lugar, receberia a liberdade. Porém, o senhor não teria cumprido com a palavra. Olha só que situação. Um tema comum a vários processos era o escravizado cobrar a carta de liberdade ao afirmar que já tinha comprado sua alforria ao seu dono, que agora estava tentando lhe vender a outra pessoa, não cumprindo o acordo. Caso parecido com outro processo em que o apelante requeria sua liberdade, combinado entre ele e o seu dono, recém-falecido. Trato não cumprido pela viúva. Nesses links você consegue acessar tais processos na íntegra, ler online e baixar gratuitamente. Dessa forma, apresentamos um breve panorama sobre outra forma de resistência dos negros escravizados que se apoiavam na letra da lei para obter sua sonhada liberdade. Uma luta difícil, em tempos sombrios de nossa história, mas que muitas vezes terminou com vitória, como a de Felizardo, Floriano, Cornélio e João, conforme nos mostram os documentos do acervo do Arquivo Nacional. E quem é o autor aqui deste artigo é Tiago Cavalieri Morelli, doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, supervisor da equipe de pesquisa e difusão do acervo do Arquivo Nacional. Tem aqui as referências também que ele utilizou. Interessantíssimo, sobre para quem pesquisa isso, para juristas também, vem para a gente entender essa questão jurídica, de como é que funcionava isso. Tinha a carta de liberdade, a alforria, mas deu para perceber que muitos tinham que ir, tinham que recorrer à justiça para ganhar a sua liberdade, de uma maneira similar ao que aconteceu ali no Jornada nas Estrelas ali com o Data. E é neste momento que nós concluímos que, como a dignidade da pessoa humana, os direitos fundamentais, que são os direitos humanos, como essas coisas são importantes para nós. Infelizmente, muitas pessoas sofreram ao longo da história para nós chegarmos onde estamos hoje e reconhecermos que esses direitos básicos são inerentes aos seres humanos, Como eu falei, eles nascem no momento que nós nascemos. Nós já temos esses direitos. Esses direitos não precisam estar positivados para que nós o tenhamos. Então, de novo, é para nós vislumbrarmos como estes direitos são importantes. E para a gente perceber como tem obras, filmes, jogos, livros, séries,
que abordam temas muito interessantes, né, que tem uma repercussão gigantesca no mundo do direito. E quando nós extraímos isso para a realidade brasileira, né, sobre o aspecto do direito brasileiro, nós percebemos como o direito atua em muitas searas da nossa vida e às vezes a gente nem percebe. É uma maneira realmente de perceber como o direito está presente na nossa vida todo dia. Mas é isso aí. Se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Por favor, aí, clique no gostei, comente o que você achou. Se quiser também dar uma sugestão aí de algum filme, de alguma coisa que a gente possa reagir aí, tecer alguns comentários, por favor, escreva aí que a gente dá uma olhada. E o que você acha? Você acha que o Data é um ser vivo ou não é? Diga aí nos comentários o que você achou. Inscreva-se aí no canal do Bomba Jurídica, siga o Bomba Jurídica nas redes sociais, porque aqui nós estamos aqui para tentar entender essa bomba jurídica que é o Brasil, que muitas vezes não é fácil, é muito interessante, também tem o seu lado triste, né, como a gente viu hoje aqui, vendo essas questões envolvendo a escravidão, mas é isso aí. Muito obrigado mesmo e até a próxima.